Você que tem acompanhado esses estudos bíblicos, é muito importante que você se inscreva nesse canal e que você possa dar a sua aprovação também, dar o seu ok, para que essa palavra possa ser melhor divulgada. O salmista, no Salmo 121, ele começa, o salmo é um salmo muito conhecido, é um salmo propício ao que nós temos vivido nos nossos dias. Então ele começa o salmo com a palavra elevo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta. E no versículo 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que o teu pé vacile. Aquele que te guarda não dormitará, não cochilará. Certamente não dormitará, nem cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O salmista começa esse cântico, porque os salmos eram cânticos, né? Ele começa esse cântico falando que ele elevava os olhos dele para os montes. Essa palavra elevar significa levantar. Levantar a face, levantar os olhos, levantar a voz ou levantar a alma. Significa também declarar independência. Então, independência do quê? Se o salmista está falando aqui que ele está elevando os olhos dele para os montes, ele está dizendo: eu estou declarando independência para os meus olhos, eu estou declarando independência para a minha alma, eu estou declarando independência para a minha voz, eu estou declarando independência para a minha face. Então, aqui ele está pedindo socorro. Com certeza estava vivendo uma situação que era uma situação que precisava de ajuda. Então, em primeiro lugar, ele eleva os olhos dele para o alto, para os montes. E ali ele começa a chegar a conclusões que o socorro dele vinha do Senhor, que criou os céus e a terra. Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então ali no vazio, Deus começa a lançar a palavra de criatividade, a palavra que trazia à existência o que não existia. E essa palavra não voltava vazia para Deus. Ela cumpria o propósito para o qual ela foi enviada. Então, nesse sentido de que Deus é o Criador, é o mesmo princípio que Deus quer fazer no nosso interior. Por isso que nós temos que entender um pouquinho o princípio do esvaziamento. Jesus a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, sendo obediente, indo até a cruz e tendo a morte de cruz. Filipenses fala isso, né? Então, esse princípio do esvaziamento nós temos que entender, porque quando nós nos esvaziamos, nós declaramos independência do nosso medo, nós declaramos, nós elevamos os nossos olhos para o alto, nós declaramos independência das nossas angústias, da nossa culpa, do nosso medo, das situações não resolvidas, das nossas dependências. Nós declaramos independência, estamos dizendo que o nosso socorro vem daquele que é capaz de ocupar o vazio que ficou, porque eu tirei todas essas coisas do meu interior. Eu deixei o espaço vazio para que Deus venha colocar, para que Deus venha socorrer, para que Deus venha colocar aquilo que é dele no meu interior. Então é nesse sentido que o salmista fala, e ele ainda fala também de uma parte do corpo que é o pé,
Ele fala que os pés são muito importantes porque eles dirigem a nossa caminhada, eles definem o rumo que nós vamos, né, tomar. Então ele fala que o nosso pé não teria vacilo e que Deus nem um pouquinho, ele não dorme de noite nem de dia. Fala que de dia o sol não nos molesta, nem de noite a lua, no sentido de que a confiança, no sentido de que esse se elevar, ele é um exercício diário. É um exercício que nós temos que aprender a ter diariamente, a estar elevando os nossos olhos, a nossa alma diariamente ao Senhor. No Salmo 40, Davi também usa essa mesma palavra, Salmo 41, versículo 1 e 2, ele diz: esperei com confiança no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Novamente um pedido de socorro, né? Tirou-me, elevou-me, essa palavra que também no original é elevou-me, né? Deu independência, né, de um poço de lama e perdição, e colocou-me os pés sobre a rocha. Novamente firmeza nos pés, quando nós aprendemos o exercício de nos elevar a nossa alma, elevar os nossos olhos, declarar independência à nossa face, declarar independência àquilo que nós vemos. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Os nossos olhos têm que ser os olhos da fé. É isso aqui que ele está falando, porque aí os nossos pés vão ser colocados numa rocha, os nossos pés vão estar colocados em firmeza, os nossos caminhos vão ter direção. E no Salmo 25 também, Davi fala: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Nós sabemos que a nossa alma se refere à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas decisões, né? Então ele fala: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Novamente o elevar junto com a confiança, né? Não me deixes ser confundido, nem deixes que triunfe sobre mim os meus inimigos. Então ele está falando de uma volta à confiança, de uma volta à vitória, né? De uma retirada da confusão do interior dele. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. No versículo 4, ele diz assim: faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Novamente ele fala de caminho, novamente ele fala de lugar onde os pés vão pisar. Guie-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo. Então é um exercício diário. Quando nós aprendemos a sair do lugar, da circunstância que nós estamos vivendo, aprendemos a nos elevar, a elevar os nossos olhos, elevar a nossa face para os montes, para o alto, para o Criador dos céus e da terra. Entendemos, os nossos caminhos passam a ser caminhos direcionados por Deus. A nossa fé, nós entendemos que a fé, ela é existente em nosso interior, porque a confusão é afastada, a confusão é retirada e Deus tem espaço para trazer à existência um sentido maior de fé em nosso interior, um sentido maior de confiança, de sabermos que de dia o sol não nos molesta e nem de noite a lua, de sabermos que independente do que nós estejamos passando, independente do medo que nos assola, da insegurança, da angústia que temos vivido nesses dias de pandemia, da falta de visão do que acontecerá conosco ou com o mundo, Deus nos traz de volta o sentido verdadeiro de que Ele é o Criador, de que Ele não deixará os nossos pés vacilarem, os nossos pés estão firmes na rocha, quando nós aprendemos a elevar a nossa alma e os nossos olhos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse exercício diário.